Olá, vamos fazer uma rápida revisão sobre a diferença entre cinemática e dinâmica e analisar alguns conceitos-chave como inércia, massa e peso. A cinemática estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com suas causas. Já a dinâmica estuda as causas do movimento, relacionando forças e acelerações. A dinâmica nos permite entender e prever fenômenos como a trajetória de um satélite em órbita, o comportamento de um carro em curva ou a sensação de peso aparente em um elevador em movimento. Agora, vamos aos conceitos-chave. A inércia é a resistência que um corpo oferece à mudança em seu estado de movimento. A massa é a medida quantitativa dessa inércia. Por exemplo, é mais difícil iniciar ou parar o movimento de um caminhão do que de uma bicicleta. Vamos aprender sobre as 3 leis de Newton, que são fundamentais para a compreensão da física clássica. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, estabelece que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante atue sobre ele. Esta lei nos permite definir o conceito de referencial inercial. Um referencial inercial é aquele no qual a primeira lei de Newton é válida. Em outras palavras, é um referencial que não está acelerado, ou seja, está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a um ponto fixo no espaço. Por exemplo, a superfície da Terra pode ser considerada aproximadamente um referencial inercial para a maioria dos experimentos cotidianos, apesar da rotação e translação da Terra. Vamos visualizar a lei da inércia. Observe este objeto em movimento. Sem forças externas, ele continua em movimento retilíneo uniforme. Quando uma força é aplicada, o objeto muda seu estado de movimento. A segunda lei de Newton relaciona a força resultante que atua sobre um corpo com a sua aceleração. Matematicamente, a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração do corpo. Esta lei nos fornece uma definição operacional de força. Para medir a força, utilizamos um padrão de massa, o quilograma padrão, e verificamos a aceleração produzida por essa força. A unidade de força no sistema internacional é o Newton, que é a força necessária para produzir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado em um corpo de 1 quilograma. É importante notar que a força é uma grandeza vetorial, ou seja, possui magnitude e direção, enquanto a massa é uma grandeza escalar, possuindo apenas magnitude. Vamos visualizar a segunda lei. Quando aplicamos diferentes forças a um mesmo objeto, obtemos acelerações proporcionais à força aplicada. E quando aplicamos a mesma força a objetos de massas diferentes, obtemos acelerações inversamente proporcionais às massas. A terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, estabelece que para toda ação há sempre uma reação igual em magnitude e oposta em direção. É fundamental entender que as forças de ação e reação atuam em corpos diferentes. Por exemplo, quando você empurra uma parede, a parede também empurra você com a mesma força, mas em direção oposta. As 3 leis de Newton formam a base da mecânica clássica e nos permitem compreender e prever o comportamento dos corpos sob a ação de forças. É importante lembrar que estas leis são válidas em referenciais inerciais e que a segunda lei nos fornece uma definição operacional de força, enquanto a terceira lei nos lembra que as forças sempre ocorrem em pares, mas atuam em corpos diferentes. Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre o método de resolução em 5 passos para problemas de física, especialmente problemas envolvendo forças e sistemas de unidades. O primeiro passo é escolher o corpo-sistema. Este é o objeto ou conjunto de objetos cujo movimento queremos analisar. É essencial definir claramente quais são os limites do sistema, para identificar corretamente as forças internas e externas. O segundo passo é listar todas as forças exercidas pela vizinhança sobre o sistema. Isso inclui o peso, a força normal, forças de atrito, tensões em cordas, entre outras. É muito importante não esquecer de nenhuma força relevante. O terceiro passo é escolher um referencial inercial e orientar os eixos coordenados. Isso é crucial porque as leis de Newton só são válidas em referenciais inerciais. A orientação dos eixos deve ser escolhida para facilitar a resolução, geralmente alinhando um dos eixos com uma direção importante do problema. O quarto passo é desenhar o diagrama de corpo livre. Este é um diagrama simplificado que mostra apenas o corpo-sistema e as forças externas que agem sobre ele. Os vetores de força devem estar na direção e sentido corretos, e com comprimentos proporcionais às suas magnitudes. O quinto passo é escrever as equações F igual a ma para cada direção relevante e resolvê-las. Para a direção x, temos a soma das forças em x igual a massa vezes aceleração em x. Para a direção y, temos a soma das forças em y igual a massa vezes aceleração em y.
Então resolvemos estas equações para encontrar as incógnitas do problema. Agora, vamos falar sobre os sistemas de unidades. No Sistema Internacional, SI, usamos Newton para força, quilograma para massa, metro para distância e segundo para tempo. No Sistema CGS, usamos Dina para força, grama para massa, centímetro para distância e segundo para tempo. Nos sistemas técnicos, usamos quilograma-força ou libra-força, com unidades derivadas de massa como UTM ou slug. Para conversões, lembre-se que 1 newton é aproximadamente 10,5 dinas e 1 quilograma-força é 9,8 newtons. Em resumo, para resolver problemas de mecânica clássica, siga os 5 passos. Escolha o corpo-sistema, liste as forças externas, defina os eixos coordenados, desenhe o diagrama de corpo livre e aplique F igual a m. Lembre-se sempre de verificar a consistência das unidades utilizadas. Bons estudos!